Porque todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como o homem que constrói a sua casa na rocha. A nossa salvação depende do nosso esforço em buscá-la. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nesse momento nós estamos dando o nosso primeiro passo. Mas a salvação é um processo diário, onde nós vamos abrindo mão dos nossos desejos da carne e assumindo os frutos do Espírito Santo na nossa vida. O reino de Deus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Isso porque é necessário que a gente lute contra a nossa própria carne para que a gente possa tomar o reino de Deus, para que nós possamos assumir o nosso lugar no reino. Até mesmo a salvação é um dom de Deus e ela nos é dada de graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, das nossas boas obras, mas isso é dom de Deus. Então parece contraditório, como eu tenho que tomar o reino à força, se a salvação ela é dom de Deus e ela é dada a nós de graça. Mas a palavra também nos diz que nós só alcançamos a salvação se nós fizermos a vontade de Deus. Para que nós possamos ter o direito à salvação, é necessário obedecer a Deus, obedecer os preceitos da sua palavra. Porque todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como o homem que constrói a sua casa na rocha. Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu estou fazendo esse vídeo. Eu percebo que muitos irmãos não conseguem entender a diferença entre dons espirituais e frutos do Espírito Santo. Os dons espirituais são dados a nós por Deus com um devido fim. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Espírito de Deus é quem opera em tudo, em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E é um engano muito grande nós acharmos que porque nós temos dons do Espírito, que nós somos salvos ou que nós somos melhores do que os outros. Porque na verdade os dons, eles são dados a nós por Deus. Portanto, não há mérito em você ter dons. Eles são de Deus. Foi Deus quem colocou esses dons em você. E os dons concedidos pelo Senhor a cada um de nós não é para o nosso próprio proveito, mas é para o proveito do corpo de Cristo. E o que são esses dons espirituais cedidos a nós por Deus? Porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, e a outros, operações de milagres, e a outros profecias, e a outro discernimento de espírito. Há uma variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, não há mérito em nós. Todos esses dons do Espírito Santo são colocados em nós. Então não são dons nossos, são dons dados a nós por Deus. E esses dons, eles têm um motivo para toda a igreja. Esses dons, ele vem para a edificação da igreja. Agora eu vou ler um texto bíblico que está em Mateus 7, que explica muito bem o porquê que os dons não estão ligados com a nossa salvação. A nossa salvação está ligada com a nossa intimidade com o Senhor. Muito mais do que os dons e talentos que Ele coloca em nós, o que o Senhor espera de nós é que nós busquemos a presença dEle. E isso sim está ligado com os frutos do Espírito Santo.
Por isso que uma coisa são dons e talentos e outra coisa muito diferente são os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são produzidos em nós quando nós tomamos entendimento dos nossos pecados, das nossas falhas, e quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos intimidade com o Senhor. Aqui nesse texto vai dizer assim, Mateus 7, verso 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aqui a palavra deixa muito clara que não é o profetizar, não é a operação de milagres, de curas, não tem nada a ver com expulsar demônios. Você pode ter esses dons, porém você estar com seu coração longe do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva e transbordou os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Deus está nos dizendo aqui, edificar a nossa casa na rocha, é buscar incessantemente a presença de Deus. A nossa casa edificada na rocha não está ligada aos dons, aos talentos que o Senhor dá a cada um de nós, mas está ligada à intimidade que nós temos com o Senhor, a nós buscarmos incessantemente, a termos em nós o fruto do Espírito Santo. Não há como nós sermos cristãos e não nascermos de novo. Nós precisamos nascer de novo. É preciso que o homem nasça de novo, assim como o Senhor explicou a Nicodemos. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não há como você ser um cristão verdadeiro, nascido no Espírito Santo de Deus, e não ter em você frutos do Espírito Santo. E em Gálatas 5, Paulo vai nos dizer o que são os frutos do Espírito Santo. Mas antes ele vai nos dizer que as obras da carne, elas militam contra o Espírito o tempo todo. Ou seja, a nossa carne quer fazer a nossa vontade. E nascer de novo é justamente, nascer de novo no Espírito, é justamente nós negarmos as nossas vontades carnais, né, o desejo da nossa carne, nós morrermos para essas coisas, nós reconhecermos os nossos pecados, nós pedirmos perdão, nós perdoarmos aqueles também que nos ofenderam e nós produzirmos, a partir do momento que nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos domine e que não mais a nossa carne nos domine, nós então passamos a produzir os frutos do Espírito Santo. Verso 22 vai dizer assim, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Aqui Paulo deixa claro para nós que quando nós nascemos no Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, nós nos matando aquelas mazelas que existem em nós, aqueles pecados que existem em nós, e nós vamos permitindo que o Espírito Santo vá nos transformando. E a partir desse momento, todo cristão
que busca a presença de Deus, que busca a intimidade com o Senhor, ele começa a produzir os frutos do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que é nascido em Cristo, todo aquele que busca se santificar, que busca a presença de Deus, ele primeiramente, ele se arrepende dos seus pecados, ele admite os seus pecados, ele confessa os seus pecados ao Senhor, ele busca se santificar. Como que você busca os frutos do Espírito Santo? Tendo intimidade com Deus, lendo e meditando na palavra de Deus, orando, falando com o Senhor. Não há como você ter intimidade nem com o seu cônjuge se você não tem um diálogo com ele. Você tem que enxergar Jesus como o seu noivo. Como que você não vai ter intimidade com o seu noivo, buscar a presença do seu noivo, desejar estar com ele? Jejuando. Quando nós jejuamos, nós matamos nossas vontades, o desejo da nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos buscando nos santificar. E tudo isso também está ligado à nossa obediência ao Senhor, em nós buscarmos obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vemos muitas pessoas que são talentosas, que têm dons espirituais, mas que não servem ao Senhor verdadeiramente. Então é importante que nós tenhamos esse discernimento. Dons espirituais são diferentes de frutos do Espírito Santo. Os dons não te garantem a salvação, mas os frutos, quando você tem em você os frutos do Espírito Santo, isso faz de você um coração agradável a Deus. Que nós possamos ter em nós os frutos do Espírito Santo, que nós possamos permitir que o Espírito Santo venha produzir esses frutos de amor, de mansidão, de bondade, de longanimidade, de domínio próprio em nós, para que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós possamos ser recebidos por Jesus de braços abertos, que nós não sejamos como muitos que enterram os seus talentos, que usam os dons que o Senhor os deu para benefício próprio, para se promover, para tantas coisas que não agradam ao Senhor. Esses, quando chegarem diante do Senhor, ouvirão dele: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Você curou, você profetizou, você fez sinais, maravilhas, você expulsou demônios, mas o seu coração sempre esteve longe de mim. Então que o nosso coração possa estar no Senhor. Davi foi um homem que cometeu tantos pecados, que cometeu tantos delitos, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus, era um coração agradável a Deus. Por quê? Porque ele tinha arrependimento sincero, porque ele orava com sinceridade ao Senhor, ele buscava a presença de Deus. Nós não temos que buscar em nós perfeição. Quando eu falo de frutos do Espírito Santo, não é que nós vamos passar a ser perfeitos, mas nós vamos assumir os nossos erros quando nós falhamos, nós vamos admitir os nossos pecados, vamos ter essa consciência pelo Espírito Santo, vamos confessar os nossos pecados e buscarmos ser melhor a cada dia, para vivermos uma vida de santidade, buscando se santificar a cada dia. Nós temos que entender que santo, que perfeito, só Jesus Cristo. Nós fomos gerados no pecado, a nossa carne, ela tem essa tendência do pecado, mas nós temos que, como Paulo diz, militar, lutar contra a nossa carne para deixarmos o Espírito Santo nos dominar. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra venha trazer luz, esclarecimento à sua alma, para que você consiga discernir entre o que são os dons espirituais e o que são os frutos do Espírito Santo, para que você possa buscar a cada dia mais pelos frutos do Espírito Santo em sua vida. Amém? Que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus.